Geopolítica dos Estados Unidos, ou, em outras palavras, como o tio Sam tem se comportado nas últimas décadas. Os Estados Unidos, ninguém discute, são uma grande potência. São uma grande potência por N fatores. É só pensar no alcance cultural, no alcance econômico e no alcance militar deste país, não é verdade? Mas como os Estados Unidos chegaram a esse ponto de ser uma grande potência? Basta lembrar da história, quando os Estados Unidos venceram a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos se saíram como grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial ao lado da União Soviética. E a gente sabe, na segunda metade do século XX, União Soviética e Estados Unidos disputaram um grande conflito, não diretamente, mas indiretamente, chamado Guerra Fria, do qual os Estados Unidos saíram como grandes vencedores porque houve um WO, ou seja, houve uma falência da União Soviética. E isso fez com que os Estados Unidos se transformassem na única grande potência do mundo. Como esse poder dos Estados Unidos se manifesta na prática? Basta lembrar do número de bases militares que os Estados Unidos têm ao redor do mundo. Nenhum país tem mais bases militares do que os Estados Unidos. Eles estão presentes em todos os continentes do planeta e em alguns com mais de uma dezena de bases militares. Mas nós temos também todo o poder econômico que os Estados Unidos têm. A gente tem que lembrar que os Estados Unidos financiam a maior parte do orçamento de grandes órgãos supranacionais, como a ONU, o FMI ou o Banco Mundial, e também toda a influência que o dólar tem na economia de outros países. Outra coisa importante é pensar em toda a política externa que os Estados Unidos exercem, com a presença militar e a influência política em outros países do mundo. No entanto, essa potência toda não passa sem questionamentos. Afinal de contas, nós temos outros concorrentes para ocupar esse posto de potência mundial. Um deles é a China, que tem crescido não só economicamente, mas também militarmente nos últimos anos, e isso tem feito com que os Estados Unidos se preocupem bastante. Outro grande exemplo é a Rússia, que nos últimos anos tem mostrado a que veio, tem tentado ressurgir como grande potência e uma das maiores provas disso é a guerra na Ucrânia, na qual os Estados Unidos têm ajudado, obviamente, a Ucrânia. E outra grande concorrente dos Estados Unidos não é um país só, mas uma região, o Oriente Médio, que é o grande responsável pela principal matéria-prima do mundo, o petróleo. E sem petróleo, a gente sabe que não há potência nos Estados Unidos.